Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Hoje nós temos um tema bem interessante para tratarmos aqui: as responsabilidades das autoridades civis. Falamos num vídeo anterior sobre as responsabilidades dos cidadãos. E hoje nós vamos meditar nas responsabilidades das autoridades de vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, juízes, delegados, todos aqueles que se encontram investidos de uma posição e de um cargo de poder. Para falarmos desse assunto, nós vamos ter como referência o livro de Romanos, capítulo 13, verso de número 4, que nos diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Surge um questionamento muito propício aqui para a nossa reflexão, que é o significado da palavra autoridade, que é a palavra poder. A autoridade tem alguns significados. Dentre estes significados, o significado de poder. E aí já nos sugere que uma das responsabilidades das autoridades é fazer uso deste poder para punir o mal. O poder, ele é indispensável para que a autoridade desempenhe a função dela. E quando nós pensamos em poder, nós precisamos pensar assim: em um aspecto, as autoridades são exatamente iguais a nós. São seres humanos falíveis, imperfeitos, limitados, pecadores como nós o somos. E é importante que a autoridade saiba disso para que ela se mantenha com os pés no chão, não se envaideça e não se ensoberbeça, o que seria a perdição e a destruição desta autoridade. Também é importante que o povo olhe para as autoridades como seres humanos iguais a eles, em um sentido, para que o povo não tenha pelas autoridades uma relação de idolatria. Num outro sentido, as autoridades são diferentes do povo, no sentido justamente de poder. Elas têm um poder que o povo não tem, que é característico e indispensável ao desempenho do cargo delas. Elas precisam deste poder para poder cumprir as suas funções. E uma das funções das autoridades é punir quem pratica o mal. É interessante a gente refletir que Deus nos trata da seguinte maneira: quando nós transgredimos a palavra de Deus, Deus nos pune com misericórdia, mas o faz para enfraquecer em nós o mal, para nos levar ao arrependimento, e para aqueles que nos veem pecando e transgredindo a lei de Deus, percebam que não valem a pena cometer os erros que nós estamos cometendo. A intenção de Deus, quando nos pune, é manifestar a sua justiça, é enfraquecer o mal em nós, nos que nos contemplam praticando o erro, e nos santificar. O Estado deve agir da mesma maneira para com aqueles que praticam o mal. O Estado precisa ser firme, duro e seguro com aqueles que cometem crimes, que transgridem as leis do seu país.
O Estado precisa punir criminosos para que estes se arrependam de seus crimes e os abandonem. Para que aqueles que veem crimes sendo praticados percebam e vejam também as punições chegando e não se sintam incentivados a cometer crimes, mas pelo contrário, desencorajados e se enfraqueçam nos seus interesses de praticar males. Portanto, faz parte da função dada por Deus às autoridades que elas não sejam o próprio mal, não sejam cúmplices de quem praticam o mal, mas sejam firmes em punir toda e qualquer prática de crimes. É função do Estado e das autoridades, é responsabilidade delas recompensar aqueles que praticam o bem. O Estado precisa colocar em evidência o cidadão, cumpridor das leis. O Estado precisa destacar, realçar, valorizar, incentivar aqueles que praticam a promoção da vida, da dignidade, de princípios éticos, de costumes decentes, que promovem o respeito. O Estado precisa recompensar aqueles que estão envolvidos com a prática da lei, da justiça, da dignidade. E o Estado, ele promove os que praticam o bem quando ele protege os cidadãos. A proteção dos cidadãos é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos que compõem o Estado. Proteger a integridade física, porque humanamente falando, a vida é o maior patrimônio que nós temos. Aqui na Terra, se a gente perdeu a vida, perdeu tudo. Portanto, o Estado precisa ser muito firme na proteção da vida, na garantia da segurança dos cidadãos. Isso é uma ferida no nosso país, no Brasil. No ano de 2018, morreram mais de 50 mil pessoas em crimes violentos com arma de fogo. Eu não estou falando no Estado agindo e precisando usar a força. Não, eu estou falando de crimes violentos cometidos. Estou falando de crimes. No ano de 2019, mais de 40 mil pessoas perderam a vida em nosso país. Então o Estado ele tem sido extremamente falho em proteger a vida do brasileiro. E é dever do Estado zelar, promover a vida, proteger, garantir a segurança. E quando nós falamos em segurança, nós precisamos falar também numa dimensão emocional, psíquica, que a segurança atinge, que é a sensação de bem-estar. Quando você vai e vem e você se sente seguro. A insegurança é geradora de desequilíbrios emocionais, esse constante estado de medo, de tensão, isso adoece emocionalmente as pessoas. A sensação de segurança traz equilíbrio, traz bem-estar e é fundamental para a nossa vida. O Estado ele também precisa garantir a proteção ao patrimônio do cidadão, do trabalhador. São anos de vida, de energia investidos para gerar aquele patrimônio. A vida das pessoas, de alguma maneira, está investida, gasta, levou anos para se adquirir o patrimônio que assegura proteção, bem-estar,
sustento, enfim. O Estado precisa proteger os bens de quem trabalha, proteger o patrimônio das pessoas. Esta é uma ideia do próprio Deus. Deus, quando diz na sua palavra para não furtar, ele está partindo do pressuposto que as pessoas têm o direito de propriedade, e quando uma outra pessoa se apropria da propriedade de outrem, isso se constitui em pecado e em crime, em roubo, em furto. Portanto, o Estado precisa garantir ao direito, à proteção ao patrimônio e o direito de propriedade do cidadão. Também é dever, é responsabilidade do Estado administrar os impostos. Nós pensamos que é um dever nosso como povo pagar os nossos impostos honestamente, e é responsabilidade das autoridades administrarem estes impostos com honestidade. E aí você sabe que nós estamos tocando numa ferida gigantesca, que é a questão da honestidade. A honestidade precisa ser exaltada, promovida, valorizada, porque ela é simplesmente indispensável. Nós não podemos falar de um Estado decente, de autoridades decentes, se o povo não for honesto e, consequentemente, as suas autoridades. A honestidade, ela atenta especialmente para o cumprimento de um mandamento do Senhor em Êxodo, capítulo 20, verso 15, quando o Senhor diz na sua palavra: não furtarás. Aqueles que estão em cargos de autoridade precisam administrar os impostos do cidadão sem se apropriar deles, mas utilizar esses impostos para o bem de quem os pagou. É responsabilidade do Estado, das autoridades, administrar com honestidade, não se apropriar. O cidadão, ele precisa ter retorno daquilo que ele pagou, e ele precisa inclusive ver para onde está indo, aonde está sendo aplicados os impostos dele, e ele vai ser inclusive incentivado a cada vez mais pagar impostos de boa vontade e com honestidade. Os impostos devem ser também administrados com prioridade. Quais são as áreas de maior necessidade? Onde estão as maiores feridas do nosso país? Educação, segurança, saúde, infraestrutura. Então isso precisa ser priorizado. Também os impostos devem ser administrados levando em conta a questão da qualidade. Quando nós olhamos para o nosso Criador, a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Deus trabalha com o padrão de excelência. E as autoridades constituídas por Deus precisam olhar para Deus e imitá-lo. E os serviços que o Estado oferece, as obras que o Estado executa, precisam ser serviços e obras de excelência. Fazer as coisas para durar, para não ter que gastar 2, 3, 4 vezes na mesma obra, porque é de má qualidade, está sempre estragando e sempre sugando os impostos para fazer a mesma obra. Isso precisa ter fim. As obras devem ser feitas tendo como padrão excelência, os serviços também, porque o cidadão paga e paga caro por isto. Eu quero concluir me dirigindo a você, que é autoridade, e dizendo o seguinte: você tem
uma responsabilidade gigantesca nas suas mãos e um privilégio também. O privilégio de fazer uso do seu cargo, da posição que você ocupa, para fazer bem às pessoas e para servir as pessoas. Porque quando a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus, significa que a autoridade é servidor de Deus. Esse é um outro significado da palavra autoridade. Ser servo de Deus a serviço do povo. Isso implica num privilégio de fazer um grande bem às pessoas. E implica também numa tremenda responsabilidade. O que eu mais quero ao me dirigir a você, se você porventura está numa posição de autoridade, é que você não acumule condenação para sua alma, roubando os impostos do povo, administrando injustamente e prestando serviços e obras de má qualidade. Não acumule condenação para sua alma. Que Deus te dê temor, capacidade, zelo e muita responsabilidade no desempenho da sua missão. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.